Então, muito bem-vindos agora ao primeiro passo, digamos assim, do workshop, que vai ser uma tarefa que muitas vezes não é muito agradável, mas que é essencial nestes tipos de sistemas. Porque se nós queremos viver com a natureza em harmonia, também temos que respeitar a forma como ela cresce, como ela se desenvolve, e então temos que conseguir encontrar este equilíbrio entre o que nós queremos da natureza e o que a natureza também quer de nós, visto que nós fazemos todos parte deste sistema. Por isso, uma das primeiras tarefas que vai ser das mais exigentes vai ser a parte da monda. Basicamente, envolve retirar grande parte desta relva, destas gramíneas que estão muito espalhadas pelo espaço. Para além dessa monda, que será retirar esta relva, vamos também reforçar algumas zonas com composto, com sol, porque elas necessitam não só para a nível de estrutura dos próprios suelos, mas também para as plantas. E uma das coisas que vamos também fazer, nomeadamente neste local, será a recuperação de uma zona que está debilitada desde há muito tempo. Como vocês podem observar nesta zona e nestas madeiras aqui na parte de baixo, esta estrutura que antes segurava todo este suelo onde está a cerejeira desabou. E então é importante para nós conseguirmos recuperar isto, não só para a saúde das plantas, mas também a nível dos acessos e a nível da parte estética e da parte científica também do próprio projeto. Portanto, resumindo, esta primeira parte vai ser uma parte, novamente, exaustiva, que é importante, que tem que se fazer sempre, que será a monda, construção de solo depois e construção de algumas destas estruturas com madeiras e outros recursos que vamos trazer e dos quais iremos falar um pouco mais durante a sessão. E por isso, não desistam por causa desta tarefa, que é uma tarefa que realmente é exigente, mas que é importante. E por isso a seguir vou passar para o Tiago, que vai falar um pouco acerca do lago e tudo isso, e depois para o Ivo, que vai falar um pouco das plantas, e assim conseguimos ter uma ideia geral do que é que vamos fazer no workshop. Oh! Voltámos ao lago da horta da faculdade. Então, aqui temos nós, não parece, mas é um lago. Estão a ver? Já teve melhores dias. E o que vamos fazer no fim de semana, 16 e 17, é essencialmente recuperar este lago. Vai passar por o quê? Basicamente temos que tirar tudo o que está aqui, fazer um extreme makeover e fazer outro. Então é o quê? Temos que limpar toda esta biomassa que está aqui dentro, sair, compostor, compostagem, depois vamos tirar todas as pedras e depois voltar a pôr tudo cá outra vez. Vamos pôr um liner novo, impermeável, 20 anos de garantia, e vamos expandir um bocado esta margem, talvez uns 20, 30 cm, aumentar a área e a volumetria, porque vamos também mudar o fundo. Ok? Se quiserem fazer parte disto, vamos mondar isto tudo, vamos limpar, vamos voltar a plantar aqui mais plantas. Venham, estão convidados, 16 e 17, têm que se inscrever. Olá, bom dia, eu sou o Ivo Rosa, sou voluntário aqui na Horta. Gostava de falar hoje convosco um pouco sobre as espécies que nós vamos colocar aqui e o tipo de transição que estamos a fazer neste espaço. Então, como vocês podem ver, de momento a horta está numa localização muito exposta ao sol e isso dá para ver através do tipo de vegetação que está a crescer. Neste caso está aqui a crescer grama, provavelmente uma planta do género paspalum, que é uma infestante muito difícil de nós removermos. Okay? E para nós removermos esta planta temos que removê-la manualmente e ao mesmo tempo ficam sempre estolhos no subsolo. E uma alternativa é essa, é a remoção manual. Também podemos aplicar glifosato ou outro tipo de herbicida, mas nós não vamos implementar esse tipo de medidas aqui. E então outra alternativa é associar também a erradicação desta infestante e ao mesmo tempo convertermos este espaço, que é um espaço essencialmente anual, com muita entrada de luz, para um espaço mais perene, com plantas adaptadas à pouca luminosidade. Okay? Então, nós vamos plantar aqui algumas plantas perenes para removerem para criarem sombra e removerem esta grama, e ao mesmo tempo essas perenes vão ser plantas que vão produzir fruto, ou seja, estamos a associar a questão de criar solo, porque estas perenes são caducas e vão deixar cair folhas no solo, vai ajudar a criar solo, e ao mesmo tempo essa perene vai criar frutos que depois nós podemos comer. A ideia é fazer uma transação gradual entre um espaço de anuais, onde temos de perturbar o solo, que leva à perda de matéria orgânica no solo, contribui para as alterações climáticas porque liberta o dióxido de carbono que está armazenado no solo e contribui para um sistema perene que vai ele próprio fomentar um decréscimo de carbono na atmosfera, porque esse carbono vai ficar retido nas partes leñosas, que são menos perturbadas. Que tipo de espécies é que vamos utilizar aqui? Escolhemos o jujuba para plantar aqui, porque é uma planta da família das ramináceas, que está disseminada por grande parte do velho mundo, e é dos primeiros cultivos que foram disseminados pelo homem.
E o jujube caracteriza-se por ter uma espécie de umas maçãzinhas mais ou menos deste tamanho, com um sabor ligeiramente ácido, mas que são bastante apetecíveis. O jujube é tão bem adaptado que foi uma das espécies ponderadas para se usarem na barreira verde entre o Saara, a zona do Saara e do Sahel. Foi uma das espécies que foi ponderada para se usar nesse tipo de projetos. Outra planta que estamos a pensar utilizar é o Heliagnus, porque o Heliagnus é uma planta nativa do continente asiático e do continente americano e é uma espécie que produz umas pequenas bagas ácidas, mas que ao mesmo tempo é uma planta que tem capacidade de fixar o azoto. Outra espécie interessante é o boldo, porque o boldo possui esta espécie desta penugem, e esta penugem é importante para alguns grupos de abelhas, como os megaquilídeos, porque há determinados géneros que raspam estas cerdas e cobrem o ninho. Outra árvore que pensámos em colocar aqui na horta é o Mespilus germanica, a nespreira alemã ou a nespreira europeia, que ao contrário da nespreira tradicional, é uma árvore que nós pensamos que é a nespreira tradicional. Esta é uma árvore que já existe na Europa desde a altura dos romanos e foi efetivamente dispersa pela Europa pelos romanos. O Mespilus tem uma característica curiosa, que é o facto dos seus frutos estarem disponíveis durante o outono e inverno, que era algo que não estava muito, que era algo que não era muito comum na época medieval e pré-medieval. E por fim, não podemos deixar de falar de um dos habitats mais importantes em meio urbano, os charcos. O meu colega Tiago já deve ter falado imenso sobre os charcos, mas eu gostava de destacar o papel que eles têm para a biodiversidade. E o charco, para além de ser uma fonte de água muitas vezes potável, para a grande parte da avifauna e pequenos mamíferos, o charco também é muito importante para conseguir manter populações de libélulas, por exemplo, em ambiente urbano. E porquê é que as libélulas são importantes? Porque as libélulas são ávidos predadores dos mosquitos. Os mosquitos, caso vocês não saibam, utilizam pequenas massas de água para se reproduzir, essencialmente massas de água até com alguma poluição, e então eles conseguem utilizar espaços que outros insetos não usam. E então é importante termos estes espaços de água mais limpos para poder albergar as libélulas que depois são ávidos predadores de mosquitos. Okay? Para além das libélulas, este tipo de habitat também é importante porque funciona como um berçário para várias espécies de anfíbios. Normalmente nós, em meio urbano, só conseguimos ver a rã verde, que é uma espécie que é mais adaptável e tolera melhor a degradação do habitat, mas nós vamos tentar adaptar este espaço para ser mais apelativo para outras espécies de anfíbios. E como é que nós vamos fazer isto? Vamos tentar abrir, limpar a vegetação que aqui está, a cobrir o charco, para poder entrar mais luz e para evitar que caia muita matéria orgânica para dentro da água. Okay? Se a matéria orgânica se for decompondo muito, vai degradando a qualidade da água e às vezes isso pode não ser apetecível para determinadas espécies de anfíbios mais sensíveis. Então nós vamos limpar isto para poder entrar mais luz solar, haver mais produtividade primária e ser mais apelativo para as espécies de anfíbios. Estes anfíbios também são importantes porque, para além de predarem os mosquitos, predam essencialmente outras pragas agrícolas, como é o caso dos percevejos do solo, as roscas e lesmas e caracóis. Okay? Principalmente as salamandras são ávidas consumidoras de lesmas e caracóis e a existência de salamandras é completamente compatível com o ambiente urbano ou periurbano mais extensivo e menos intensivo. Pronto. Obrigado por este bocadinho. Até à próxima.